Muito bem, pessoal, então esse vídeo aqui é sobre como calcular um MMC, tá? MMC quer dizer mínimo múltiplo comum, quer dizer, é como você descobrir o menor múltiplo que um conjunto de números, tá? Um dado conjunto de números tem em comum. Eu vou mostrar para vocês como é que calcula um MMC. Basicamente, a gente chama o processo para descobrir um MMC de processo de fatoração. Eu vou mostrar um processo de fatoração básico primeiro. Fatoração significa que a gente vai tentar descobrir quais são os fatores primos que constituem um determinado número. Então vamos considerar o número 18 apenas para começar. Como é que a gente fatora o número 18? Você tem que descobrir quem são os números primos que constituem 18. Inclusive, pode ser que nem caiba a fatoração toda aqui. Vou fazer aqui assim. Pode ser que a gente tenha que ir ali para o outro lado daqui a pouco. Mas vamos lá. Números primos, eu espero que vocês lembrem. Caso não lembrem, vou definir para vocês. São números que só têm dois divisores. Eles só podem ser divididos por um e por eles mesmos. Então, na hora de fatorar um número, você vai tentar pensar em qual é o menor número primo possível que divide aquele número. Uma dica: se o número for par, o menor número primo que divide ele é o número 2. Então você pode começar tentando dividir ele por 2. Tá? Você tem que estar manjando divisão, tem que estar sabendo bem dividir para fazer essas operações aqui. Mas vamos lá. Como é que eu sei se o número é par ou ímpar? Se ele terminar com o número par, ele é par. É por maior que seja. Se ele terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. E, portanto, ele pode ser dividido por 2 e você começa a fatorar usando o número 2. Você vai colocar 2 aqui e você vai dividir 18 por 2, que vai dar 9. Bom, essa fatoração vai ser rápida. O número 9... Opa! Peraí... Tá, deixa eu fazer de novo. O número 9 agora, ele é ímpar. Então, ele não pode ser dividido por 2. Tá? Número ímpar não pode ser dividido por 2, dando divisão exata. Qual é o próximo número primo que eu vou usar? O menor possível que divida 9. É o número 3. Tá? O número 3 é um número primo, porque ele só pode ser dividido de maneira exata por 1 e por 3. Enfim, o importante é, esse número é 3. E agora eu divido 9 por 3, e 9 dividido por 3 vai dar 3. Ora, da mesma forma que o 9, o 3 também não pode ser dividido por nenhum outro número que não seja 3'. Então eu vou dividir 3 por 3, e eu vou chegar em 3 dividido por 3, que dá 1, e eu terminei minha fatoração. Uma coisa que vocês precisam reparar em um processo de fatoração é que uma vez que eu sair de um certo número primo, eu nunca vou voltar para ele mais nesse conjunto de divisões. Por exemplo, o primeiro fator que eu descobri foi o fator 2. Ótimo. Depois eu passei a fatorar os números por 3. Se essa fatoração continuasse indefinidamente, a gente não ia voltar para o 2 nunca mais. A gente ia para o próximo número primo, que seria 5. Depois iria para o 7 e por aí vai. Tá? Então tá aqui, os fatores primos que constituem 18 são 3, 3 e 2. Como assim? O que é que isso significa? Significa o seguinte, que se eu pegar esses três números aqui, 3, e multiplicar eles entre si, ou seja, eu fizer 3 vezes 3 vezes 2, o resultado vai ser 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. Então eles são fatores primos que constituem 18. A multiplicação dos fatores primos que constituem um número dão esse próprio número. Espero que vocês tenham entendido então o que é fatoração, ou relembrado, porque vocês aprendem isso no quinto ano. Só para lembrar quais são os primeiros números primos, pelo menos, o menor número primo é o número 2, em seguida vem o 3, depois vem o número 5, depois vem o número 7. Pronto, esses são os 4 primeiros números primos, tá? Depois vai ter o 11,
o 13, e os números primos são infinitos, como são infinitos os números naturais, ok? Então, quando você vai ter que fazer uma operação com frações, isso aqui é uma preparação, né, para as aulas sobre operações com frações. Quando você vai ter que fazer uma operação com frações, às vezes você tem que tirar o mínimo múltiplo comum de 2, ou de 3, ou de vários números, e isso envolve uma operação de fatoração entre vários números simultâneos. Então, como é que a gente faz isso? O exemplo que eu vou dar, a gente vai procurar o MMC de 2, dos números 2, 3 e 4. Tá? Como é que a gente faz para descobrir esse MMC então? A gente coloca no espaço de fatoração aqui os números 2, 3 e 4 e começa a fatorar. A gente vai buscar o menor número primo que divida um desses valores, um deles, qualquer um. Como a gente está vendo que tem números pares aqui, sempre que tiver um número par, o menor número primo que divide todo número par é 2. 2 é o segundo número que mais divide coisa no universo, né? Porque o primeiro é o número 1. O número 1 divide tudo, né? Todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Depois vem o 2. O 2 divide todos os números pares que existem. Então, metade dos números são passíveis de divisão por 2, né? Todo número par, né, pode ser dividido por 2. Então, sempre que tiver número par, você começa com 2. Então, a gente vai ter primeiro 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Em seguida, tem o 3. O 3 não pode ser... Aqui é onde entra a parte importante. O 3 é um número que não pode ser dividido por 2. Então, ele tem que ser repetido aqui. Não pode dividir, o que é que você faz? Repete. E depois tem o número 4. 4 dividido por 2, essa divisão pode dar 2. Ainda temos um número par aqui, que é o número 2, né? Ó, resultado da divisão de 4 por 2. Então, eu vou pegar e vou repetir a divisão por 2, porque ainda tem um número que pode ser dividido por 2. Então, eu repito 2. E aí, eu vou fazer essa divisão. Quando a gente chega no 1, já encerrou. Então, a gente repete só o 1 aqui. O 3 a gente sabe que não dá para dividir por 2, então a gente repete ele também, né? Desculpa, é a minha letra, viu? E o 2 dividido por 2 a gente sabe que vai dar 1. Então agora o fator que sobrou foi o fator 3. E 3 a gente sabe é um número primo, só vai poder ser dividido por ele mesmo, tá? Então a gente vai repetir os números já fatorados que chegaram em 1. 3 dividido por 3 também vai dar 1. Repete o 1, quando a gente chega em 1, quando todos os resultados tiverem chegado em 1, a fatoração está terminada. E aqui nós temos os fatores primos. Agora, como é que a gente faz para descobrir qual é o mínimo múltiplo comum? A gente vai pegar aqui de baixo, tanto faz a ordem, mas a gente vai sair multiplicando esses valores. Então, a gente vai fazer 3 vezes 2 vezes 2. Assim, ó. 3 vezes 2 vezes 2. A gente multiplica os resultados que deram aqui, os fatores. 3 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 12. Então aqui está. O mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4 é 12. É assim que se calcula um MMC. Espero que tenha ficado claro.